Olá pessoal, muito boa tarde. Sou Pedro Costa aqui, estou muito feliz de estarmos juntos para mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje é o 47º episódio. Hoje, sábado, dia 22 de fevereiro de 2020, sábado de carnaval. Estamos aqui no nosso Fala Ansiedade. E o tema de hoje é um tema importante que tem muita ligação com a questão da ansiedade, que é uma pergunta, né? Será que eu estou vivendo ou eu estou só sobrevivendo? Será que você está vivendo ou só sobrevivendo? Então o pessoal já está entrando aqui, eu quero agradecer, dar boa tarde, quero saber se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Olá, Vivi, Miriam, FGese, Renata, André, tudo bom? Graciela, Giza, Ana, Elza, Matheus. Bom, se vocês me derem um joinha, oi Natinha, só para saber que vocês estão me vendo, me ouvindo bem. E aí, como sempre, se puderem apertar aí no coraçãozinho, isso eu entendo também que de repente está sendo legal o conteúdo, que vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem, e ajuda o Instagram a espalhar para outras pessoas. Se por acaso você está assistindo isso em uma outra rede social, seja no YouTube, seja no Facebook, seja até aqui no Instagram mesmo em outro horário, então boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, e aí deixe sua curtida, deixe seu comentário. Se for no YouTube, ative aquele sininho ali para você ser notificado, ser avisada quando tiver próximo conteúdo. E se você estiver ouvindo aí por algum aplicativo de podcast ou por algum aplicativo de música, tipo o iTunes, que a gente entrou agora recentemente, o Deezer e o Spotify, então tudo de bom para vocês, aí vocês estão me ouvindo, e aí se vocês quiserem depois acompanhar, conversar, saber quando é que vão ser os próximos episódios, os temas dos próximos episódios, acompanhar as enquetes e toda a troca que a gente tem, aí meu Instagram é Pedro Costa _ Fala Ansiedade. Quero então logo que a gente comece no nosso tema. E para começar no nosso tema, algumas pessoas até já começaram a falar aqui, eu queria perguntar para vocês, você tem a sensação de estar vivendo a sua vida mesmo, ou tem a sensação de estar só sobrevivendo? É como se eu estivesse no modo sobrevivência, que a gente vai falar mais hoje mais tarde. Então eu queria contar com um comentário de vocês. Vocês sentem que vocês estão vivendo a vida, ou parece que estou só sobrevivendo? Legal, boa noite. A Mona Lisa, Rafaela, Patrícia, Maria, legal, Lisandra. Opa, peraí. Legal. André, você hoje caiu do céu, estou em crise. Legal, André, fica com a gente aqui então, respira fundo aí, vamos trabalhar para ter esse alívio dessa crise, quem sabe trabalhar também, o que a gente vai falar hoje é muito desses gatilhos que disparam inclusive uma crise de ansiedade. Então talvez a gente entendendo bem também o conteúdo da nossa live, tanto acho que dá para você dar uma distraída, dar uma respirada e ao mesmo tempo uma refletida sobre o que pode estar por trás aí desses processos para poder trabalhar melhor essas causas, né? A causa da ansiedade, que é um ponto que eu bato muito, né? Olá, Netinha, Marili, Matheus, Dai, Flávia, Carla, legal. O Matheus já comentou aqui, né? Eu infelizmente estou sobrevivendo. Muita gente que eu compartilhei, inclusive compartilhei no WhatsApp, também comentou muito isso, né? Que tinha a sensação de estar só sobrevivendo. A Graciela também sobrevivendo. Vavá tá dizendo que o áudio tá baixo, eu tô até com o microfone aqui. Vocês estão ouvindo bem ou tá baixo para vocês também o áudio? Importante vocês me avisarem aqui, porque eu coloco o microfone para ele não pegar muito o som ambiente, o som lá de fora, mas se estiver muito baixo, eu tiro o microfone aqui também. A Miriam falou sobrevivendo, o André sobrevivendo. Olá, a Graciela sobrevivendo. Bom, gente, eu vou continuar aqui, depois tá bom assim, a Elisângela tá falando, legal, qualquer coisa vocês vão me avisando, conto aí com o aviso de vocês. Que bom, Fabiana também. Então,
Beleza. Bom, gente, qual é o desafio? Estão comentando aqui que o áudio tá legal, então vamos seguir. Qual que é o desafio e até dessa ideia, né? Eu acho que da importância da gente falar sobre isso, né? Porque me parece que assim, o que a gente deseja é estar vivendo, né? Vivendo uma vida de qualidade, uma vida com bem-estar, uma vida com saúde, com equilíbrio, com qualidade de vida, uma vida com felicidade, né? Não que a gente tenha que ficar sorrindo e alegre 24 horas por dia, mas que no geral a gente tem uma sensação boa de estar vivendo uma vida que faça sentido, né? Então eu imagino que esse seja o desejo. Com certeza é o meu desejo para vocês, eu espero que também vocês desejem isso. Mas às vezes parece que a gente fica tão ocupado em sobreviver, e aí é quase como se fosse um modo sobrevivência, que esse outro lado do viver uma vida com prazer, com qualidade de vida, com saúde, fica tão de lado que eu fico nesse modo sobrevivência. E esse modo sobrevivência, ele está muito associado com a ansiedade, está muito associado com o que eu falo sempre também, que é a preservação da nossa vida. Então, é como se fosse um modo de proteção, de preservação. Aí acaba sendo um modo de preocupação, e que é um modo de estar sempre alerta, sempre como se alguma coisa tivesse a acontecer, né? Então, fazendo uma comparação, é como se eu estivesse ali na selva, solto na selva, ouvindo o barulho dos predadores ali ao meu redor, né? Então é aquela coisa de sobrevivência, né? Na selva, e aí não talvez uma selva física, né? Selva com árvores e animais, mas uma selva de pedras ali, né? A nossa selva do nosso dia a dia. E o grande desafio é que quando a gente está nesse estado, se por um lado, e aí como eu digo, né, eu falo sempre, a ansiedade, ela em certo ponto, ela nos ajuda, porque ela preserva a nossa vida, ela preservou a nossa vida durante muito tempo, a preservação da nossa espécie, né? Então a nossa ansiedade proporcionou que a gente ficasse alerta para sobreviver, para acionar os gatilhos de fuga e de luta para que a gente, né, sobrevivesse na selva mesmo, e literalmente na selva, ou na savana, ou quando a gente estava na caverna, ou enfim, quando a gente estava vivendo ali, sei lá, em tribos, né, e enfim, numa parte muito animal de sobrevivência. E aí, é como se, quando a gente fala nesse modo sobrevivência, é quase se a gente hoje fosse pensar um modo, sei lá, a gente tem um modo avião do celular. O modo avião do celular, ele não conecta com uma rede, ele faz outras coisas ali, né? Ou é como se fosse um sistema que ele já vem implantado de fábrica, né? Então é como se a gente já tivesse esse sistema implantado de fábrica e que ele, por um lado, funciona bem, por um lado ele é útil, mas por outro lado, ele atrapalha justamente nessa primeira parte, que é de eu viver, de ter uma vida com qualidade, de ter uma vida com bem-estar. Inclusive, eu quero passar um exercício, e até foi bem na hora aqui que o Matheus perguntou, né? O que fazer para viver? Então, boa pergunta, Matheus. Eu quero passar um exercício, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão, sobre essa situação, né? Para que a primeira coisa é a gente entender melhor isso, e depois eu quero passar um exercício, quero passar uma atividade e acompanhar aqui com vocês, para que a gente possa olhar mais para esse lado do viver. Então fica comigo, Matheus, e vocês também, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sugerir aqui um exercício para que a gente vá também colocando a nossa atenção no viver e não só no sobreviver, né? Tem alguns outros elementos, e aí também quero dar um spoiler aqui, é bom o pessoal que está ligado, já está lá na lista do WhatsApp também. Se você não está ainda, é só me mandar eu quero aqui pelo Instagram, me manda um direct dizendo eu quero. A gente está chegando em 2 grandes marcos, só fazendo um parêntese rapidinho aqui, a gente está chegando em 2 grandes marcos que me trazem grande felicidade, que me trazem grande orgulho, no melhor sentido da palavra, e eu quero compartilhar isso com vocês de uma forma geral, e vou compartilhar primeiro com o pessoal lá do WhatsApp. A gente está chegando no marco de 50 episódios,
do nosso Fala Ansiedade, né? Então, hoje é o 47º episódio, então a gente tem depois o 48º, 49º e o 50º. Tô falando que daqui a pouco eu não vou conseguir nem falar os episódios, mas ou seja, estamos chegando em 50 episódios. E aqui no Instagram a gente está chegando em 50 mil seguidores, estamos com 48 mil e poucos aí, uma coisa assim. E aí eu quero celebrar esses dois movimentos, acho que um de repente vê meio que decorrência do outro, né? O nosso Fala Ansiedade, essa sequência de vídeos, a gente vai fazer um ano, eu já publico vídeos e conteúdos aqui na internet há mais tempo, mas o Fala Ansiedade, esses episódios começou lá no primeiro, foi seguindo até hoje, 47º, a gente começou em março de 2019, no ano passado, e estou muito feliz e a gente está chegando nos 50. E aí eu vou fazer um movimento bem interessante, que eu não vou dar o spoiler agora, mas vai ser algo muito legal, vai ser uma oportunidade muito legal para comemorar esses 50. Então vai ter a ver com o número 50 aí. Vamos fazer uma seleção de 50 pessoas. Se você ainda não faz parte da lista do WhatsApp, eu sugiro que você faça, porque eu vou avisar primeiro para o pessoal lá do WhatsApp e depois vou avisar geral aqui para o Fala Ansiedade também, mas eu estou muito feliz em estar prestes a comemorar esses dois marcos, e eu acho que uma coisa importante para a nossa vida é a gente conseguir celebrar as coisas. Então já fica até uma dica para o que seria viver. É a capacidade, talvez, da gente sair um pouco desse modo de sobrevivência e focar em aspectos, talvez, mais saudáveis, mais divertidos, mais prazerosos e celebrar e agradecer, com certeza, é algo que ajuda muito nessa parte do viver. O pessoal está perguntando como é que faz para entrar no WhatsApp, lá no Zap. É só você mandar um direct, que é uma mensagem privada aqui do Instagram. É só você ir no meu perfil, vai ter mensagem. Você clica lá e fala eu quero, que aí eu te passo o número e te incluo lá na lista. Mas então, gente, vamos voltar. Qual é o desafio desse modo sobrevivência? Esse modo sobrevivência, como eu falei, ele ajudou muita gente a sobreviver, como o nome já diz. É como se fosse um chip, é como se fosse um processo instintivo que a gente traz, né? Talvez um aprendizado como espécie que a gente traz para sobreviver e que a gente faz para perpetuar a nossa espécie, né? Então a gente tem muito esses modos automáticos de quê? De sobreviver e de procriar, né? Então é importante que a gente permaneça vivo e é importante que a nossa espécie permaneça vivo. Então a gente tem movimentos muito automáticos, muito instintivos de preservar a nossa vida e de procriar, né? E aí alguns elementos da nossa ansiedade estão diretamente ligados a esse modo de sobrevivência, né? Eu fiz um post outro dia falando sobre algumas características ali da ansiedade. Uma delas é a procrastinação, às vezes é a baixa de energia, enfim, tem vários sintomas físicos e emocionais, né? E às vezes até isso de, a procrastinação, por exemplo, não deixar para depois, às vezes essa agonia que a gente sente, às vezes essa insegurança que a gente sente, às vezes de que nos paralisa, que às vezes dificulta a gente a ousar, a tomar atitude, às vezes pode ter a ver com essa questão de preservar a nossa vida, às vezes de gastar menos energia, às vezes de acumular energia, de não gastar, porque talvez a gente também, ao sobreviver como espécie nos milhares de anos, a gente não tinha tantos recursos, tanta comida disponível todo o tempo. Então aquilo que a gente tinha era importante que a gente guardasse, que a gente armazenasse, que a gente não gastasse tanta energia à toa ali, porque depois, uma hora, a gente vai precisar dessa energia para lutar, ou para fugir, ou para caçar. E se a gente não conseguisse fugir do predador, se a gente não conseguisse caçar, a gente morria, né? Então, essa preservação, esse mecanismo de preservação tem uma função muito importante, e é interessante que a gente entenda isso, mas é importante que a gente entenda para que a gente consiga compreender o que está acontecendo dentro da gente mesmo e para que a gente tome decisões conscientes, para que a gente não deixe só esses processos inconscientes tomando conta. Porque se a gente for, às vezes, só pelo impulso ou só por esse movimento, às vezes a gente não vai querer fazer muita coisa, a gente não vai querer sair dessa nossa zona de segurança, a gente vai querer, talvez, ali ficar sobrevivendo para que nada de errado aconteça.
Mas, como eu já falei aqui outro dia, a gente acaba se aprisionando. A gente acaba se aprisionando e aí é como se a gente se mantivesse vivo, mas parece que a gente não está vivendo, né? A gente não morre, mas a gente não vive, né? Então, esse talvez seja um ponto perigoso. Esse seja, às vezes, um local muito perigoso de não refletir e não conseguir sair. Porque quando eu falei num episódio lá atrás, né, quando a gente estava falando do medo de morrer, que também é um sintoma, e às vezes é um sintoma muito forte, dependendo do grau de ansiedade que eu já tô. E aí a provocação que eu trouxe no episódio o que era pior do que morrer? E o pior do que morrer era não viver. É claro que se a gente morrer, a gente também não vai viver, mas para que a gente consiga trabalhar, inclusive dentro da nossa cabeça, que se a gente for paralisar a nossa vida, não sair de casa, não fazer nada, não correr nenhum risco físico e às vezes não correr um risco emocional de que o que vão pensar, vão me julgar, vão isso, e aí eu não faço nada da minha vida e a minha vida está parada, a minha vida está estagnada, talvez seja um dos maiores desperdícios que eu posso fazer, porque às vezes eu fico tão preso com medo de morrer que eu não vivo. E não viver é morrer em conta-gotas, como falava, ou já é um processo onde eu não tenho vida, né? Onde falta vida, falta força, falta energia, falta energia em diferentes sentidos, inclusive para me sentir fortalecido o suficiente para encarar os desafios, né? Para encarar os desafios que a gente eventualmente está sofrendo. Agora, por isso que a ideia desse episódio, a provocação desse episódio, é que a gente não esqueça que existe uma outra parte da nossa vida. A gente tem uma parte da nossa vida que é fundamental, que é de sobrevivência, mas é importante que a gente tenha uma parte da nossa vida que é tão importante quanto, que é a de viver. É a vivência, se a gente fosse falar assim. Porque enquanto eu só estou ali reagindo a talvez as situações que eu vivi lá atrás, as situações dolorosas que eu passei, e aí eu busco evitar as dores que eu passei lá de trás, às vezes com um estado de alerta, onde parece que eu fico já imaginando os piores cenários, onde eu fico imaginando e já sentindo tudo de ruim que pode acontecer. A gente teve o nosso último episódio falando sobre antecipação negativa, né? Então, ou seja, eu fico antecipando tudo de ruim que vai acontecer. Porque aí se a gente fosse pensar assim, uma pessoa bem prevenida, se eu antecipar tudo de ruim que vai acontecer, então as coisas ruins não vão acontecer comigo. O problema é que quando eu fico antecipando e pensando em todas as coisas de ruins que pode acontecer, na verdade, mesmo que se elas não aconteçam, eu já sofri, já estou sofrendo e já estou adoecendo. Porque esse é um grande ponto. Aquilo que a gente imagina e aquilo que a gente pensa com constância, com muita frequência, se torna uma realidade emocional, se torna uma realidade neuroquímica. Então, ou seja, a gente produz neurotransmissores, a gente aumenta essas transmissões e as sinapses. Não quero entrar num papo aqui muito científico e tudo mais, mas, ou seja, a gente altera a química de dentro do nosso organismo. Então, de verdade, a gente adoece também com a nossa criatividade, com a capacidade de imaginação, de pensamento. E que tem um fundo de sobrevivência, mas que no final das contas pode estar atrapalhando já muito mais do que ajudando. E aí a gente tem dois mecanismos muito básicos de sobrevivência, na verdade não é nem de sobrevivência, muito básicos da nossa vida, que nos move. A PNL, a Programação Neurolinguística, fala muito sobre isso, né? Que é um mecanismo de evitar a dor. Então algo que nos move é evitar a dor e buscar o prazer, buscar a satisfação. Se a gente fosse falar, então, o modo sobrevivência, seria justamente esse de evitar a dor. Então, eu fico evitando a dor no meu modo sobrevivência. E a busca de prazer, a busca de realização, a busca de bem-estar, seria o modo vivência. Agora, se a gente está ali na selva e vamos entender por que talvez esse sobreviver está pesando mais. Porque às vezes a gente precisa sobreviver para depois, às vezes, viver. Às vezes, por que a notícia ruim pega tanto na gente? Por que às vezes é complicado se a gente está assistindo muito
se a gente está absorvendo muito só informações negativas, coisas complicadas que estão acontecendo ao redor do planeta, a mídia de uma forma geral, e aí não quero culpar e demonizar ninguém, tá todo mundo trabalhando também, o importante é a gente assumir responsabilidade pela gente mesmo, mas ficou muito claro para a mídia desde muito tempo que as notícias mais complicadas têm uma atração maior, né? Então, ou seja, se tem até um ditado em inglês que se sangra, vende, né? Ou seja, quando é aquelas coisas meio que assim, que falar sobre sangue, sobre as coisas complicadas que estão acontecendo, vende mais, chama mais atenção. Porque se a gente fosse imaginar e a gente estivesse lá na nossa tribo e viesse uma notícia ruim, não era uma notícia ruim que a gente viu na televisão, que uma tribo lá do outro continente estava tendo um fogo lá, que chegou um leão na outra tribo a não sei quantos quilômetros da gente. Se a gente estava na nossa tribo, com a nossa família ali, com os nossos amigos ali na nossa tribo, e viesse uma notícia ruim, provavelmente era uma coisa que estava acontecendo agora. Tá vindo enchente, tá vindo fogo, tá vindo um leão, sobe, vamos correr atrás daquele bicho. Então, ou seja, a notícia ruim, ela precisava ter uma atenção maior, porque a gente tinha que tomar uma decisão mais imediata. E se a gente não tomasse uma decisão imediata, a nossa vida estava em jogo. Então, também, se a gente for pensar na evolução da nossa espécie, era mais importante parar tudo para ouvir uma notícia ruim do que para, aquela fruta ali ficou madura, olha que legal, nasceu o filho do fulano, olha que legal, a pessoa fez isso de bom, olha que legal, vamos cantar, vamos... Por quê? Porque a nossa vida estava em jogo. Agora, hoje em dia, como é que é? Hoje em dia a gente tem informação ao vivo das desgraças que estão acontecendo ao redor do planeta, coisas que a gente não tem como agir, não tem como atuar, mas ao mesmo tempo a gente sente e aquilo ali tem um impacto na gente. Então, se a gente não, de forma consciente, perceber essas coisas, conseguir filtrar, conseguir separar um tempo para focar no viver, esse sobreviver vai tomando conta, e ao mesmo tempo, sem eu perceber, pode estar inclusive me adoecendo. Porque aí eu posso estar em desequilíbrio com esse próprio mecanismo que eu tenho dentro de mim mesmo. Que acontece? A gente tem essa preparação, assim como no reino animal, de estar num pico de alerta, e aí o André estava comentando aqui da questão de estar em crise, né? O jornalista está perguntando aqui se pode dirigir tendo crise de ansiedade. Eu já volto na sua pergunta, Jonício, mas só para a gente não perder aqui o fio da meada, eu estou vendo que você está perguntando algumas vezes e a gente volta assim, tá? Que acontece? Numa crise de ansiedade, se a gente for pensar, dispara um monte de mecanismos dentro da gente mesmo. Dispara um mecanismo que às vezes é como se eu faça uma associação de tocar um alarme. Imagina que na minha casa eu quero botar um alarme porque eu quero me sentir seguro, de repente eu tô com medo de ladrão, tô com medo de que o ladrão entre, roube minhas coisas, que me assalte, que faça alguma coisa com a minha família. Então eu instalei um alarme boladão aqui na minha casa. E beleza. Agora imagina que em vez desse alarme disparar quando entra algum ladrão, esse alarme dispara quando o cachorro late lá do lado. Esse alarme dispara quando alguém bate uma porta. Esse alarme dispara quando eu estou em casa, quando bate um vento. E aí daqui a pouco, imagina um alarme tocando na minha casa, acordando, disparando, deixando todo mundo maluco. E sem ter ladrão nenhum. Esse talvez seja a analogia de uma crise de ansiedade, né? Porque é um processo, é um mecanismo de segurança, é um mecanismo de sobrevivência, de proteção, né? A gente usa isso para proteger, só que em vez de proteger, tá deixando a gente doido, tá tocando a sirene na nossa cabeça e a gente fica perturbado naturalmente. Se a gente deixa um alarme, até um mecanismo de tortura, é deixar um alarme buzinando. E o que é esse mecanismo interno? É um mecanismo interno que prepara a gente, como eu já falei bastante aqui, mas é sempre importante reforçar, que é isso, esse mecanismo de lutar ou fugir. É um mecanismo de sobrevivência. Mas ele é muito útil se eu preciso de fato de fugir, sair correndo, tá vindo um leão, vou sair correndo, ou se eu preciso atacar, eu preciso caçar, eu preciso lutar.
E aí eu preciso do meu corpo para lutar. Agora, as nossas lutas, às vezes, elas são mentais. E as nossas fugas são emocionais. Então, quando o nosso corpo todo fica querendo se preparar para isso, a gente não entende, não adota estratégias de acalmar o nosso corpo, adota estratégias e exercícios de relaxar o nosso corpo, de voltar para o equilíbrio, e a gente fica nesse estado com muita frequência, com muita intensidade, a gente desregula todo esse mecanismo. E aí a gente fica com uma casa, com um alarme, que se de repente talvez seja num bairro perigoso, e é difícil que hoje no Brasil não tenha um bairro que não tenha um certo perigo, ele fica disparando e fica tocando e fica deixando a gente doido. Então é bom a gente entender como é que eu desligo esse alarme. Eu preciso entender que é o alarme. Imagina que eu botei um alarme e eu não sei que é o alarme que eu coloquei, eu só acho que está tendo uma maluquice dentro da minha cabeça, eu fico doido mais rápido ainda. Então, enquanto a gente não entende o que está acontecendo com a gente, quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, às vezes o fato da gente estar aguentando, segurando muitos sentimentos e emoções, a gente passou por situações complicadas lá atrás e a gente sofreu muito, então parece que qualquer coisa, qualquer pessoa vai fazer a gente sofrer de novo, então é como se a gente já ficasse com a guarda alta e já preparado, já naquela agonia, e às vezes alguém fala oi, a gente já o que foi, né? E bom dia, ok? Então a gente fica num pico de estresse muito grande. E o que normalmente está por trás de acionar esses mecanismos é justamente uma insegurança. Quando me dá uma insegurança, quando me dá um medo, uma insegurança, é como se então nessa casa bateu um vento, ou às vezes fez algum barulho e ativa essa coisa de alguma coisa pode dar errado, alguém pode estar entrando na casa. Ou seja, qualquer insegurança que eu sinto pode estar disparando esses mecanismos. E às vezes é uma insegurança, como eu falei, às vezes não que talvez a minha vida física esteja em risco, mas às vezes a minha vida emocional, a minha vida social, o que os outros estão pensando de mim, o que estão falando de mim, o que estão me achando, estão me julgando, às vezes a minha sobrevivência, na minha inclusão. Uma questão importante que a gente tem também como um mecanismo de sobrevivência lá de trás é a importância dos vínculos sociais. Hoje em dia a gente pode ter várias tribos, hoje em dia a gente pode entrar numa nova tribo, conhecer novas pessoas, a gente pode se engajar num esporte, numa atividade, conhecer gente nova. Mas a gente, quando vivia numa tribo, se a gente não estivesse satisfeito com a tribo que a gente vivia e a gente fosse excluído da tribo, provavelmente a gente iria morrer. É difícil que alguém conseguisse sobreviver sozinho na selva. Então, ser excluído e ser rejeitado era quase que a mesma associação com a morte. Então, naturalmente, talvez também de forma instintiva, às vezes a gente tem um receio muito grande, um desejo muito grande de ser aceito, um receio muito grande de ser rejeitado, talvez também ainda com resquícios de um aplicativo ou de um modo que foi eficiente há muito tempo atrás, mas talvez hoje não seja o mais eficiente. É como se a gente fosse também, usando a analogia do celular, eu sei que todo mundo, a grande maioria acompanha aqui com o celular, eu estou aqui falando com vocês através do meu celular também. É como se a gente tivesse com um celular super moderno aqui, mas com um aplicativo, com um sistema antigo. Então, se a gente não atualiza o nosso sistema, a gente pode ter um monte de coisa legal que a gente não está conseguindo usar. Porque a gente está ainda com um aplicativo mais pesado que está travando, que está dando problema. Então, talvez um desafio a gente atualizar isso, ou se atualizar questões internas da gente, da nossa vida. E um grande passo, vamos começar já. Tá, Pedro, e aí? Tô vendo, é verdade, tô sentindo. O que eu posso fazer com isso? O primeiro passo é que sem a gente tomar consciência, a gente não consegue mudar. Eu só consigo mudar aquilo que eu consigo encarar, perceber, tomar consciência. Então a primeira coisa é perceber o que está acontecendo comigo. Enquanto eu não percebo, enquanto eu não olho e às vezes não entendo, fica difícil de lidar. Ou enquanto eu estou ignorando, com certeza
mesmo aqui o que a Giza falou, né, o psiquiatra disse que é ataque de pânico, TAG é transtorno de ansiedade generalizada. Isso sim já é um diagnóstico, né, o ataque de pânico é justamente como se fosse uma crise de ansiedade num nível ainda mais agudo, né, onde eu tenho toda uma reação física, de coração acelerado, de suor, de calor, de frio, reação emocional, às vezes uma tontura, um enjoo, uma sensação às vezes de morte, é algo muito complicado, um medo muito grande, mas tudo isso que é classificado e que tem nome, é o que eu estou tentando explicar no nível de compreensão, da gente entender o que é por trás. Não adianta a gente dizer que isso aqui é um nome. Um nome a gente pegou e deu, agora tá, mas o que é isso? E também não adianta a gente explicar dizendo, e muitas vezes muita gente explica assim, que baixou a química do seu cérebro, então você tem que tomar esse remédio para equilibrar a química do seu cérebro. E por que baixou a química? E baixou a química justamente por isso tudo que eu estou dizendo, né? Se a gente não compreende essa dinâmica interna do que está acontecendo com a gente fica refém ainda de não saber o que é, de não saber como lidar e às vezes mais inseguro ainda, com medo do que pode estar acontecendo. Aí às vezes vem medos e preocupações de que eu tenho alguma coisa física e eu fico fazendo exame, e aí eu fico investigando, e aí eu fico checando se eu estou respirando, se meu coração está batendo, se o que está acontecendo comigo, e naquele desespero. E enquanto eu não percebo que isso tudo são sintomas de um desequilíbrio em relação à minha vida, que são mecanismos que inclusive em certo momento e em certo nível servem para me ajudar, para preservar a minha vida, mas eles estão em desequilíbrio e aí eu preciso assumir as rédeas de fazer mudanças na minha vida. Quando a gente tem um adoecimento emocional, como a síndrome do pânico, tem um ataque de pânico, como o TAG e vários outros, é um adoecimento emocional. Se eu não trato as minhas emoções, se eu não conheço as minhas emoções, me desculpa, mas é muito difícil que eu consiga superar. Não há, infelizmente, um remédio milagroso que eu tomo e resolve. O remédio, às vezes, ele dá uma reequilibrada nessa química, se a gente for falar assim, mas se o que eu estou fazendo e o que está acontecendo comigo constantemente desequilibra essa química, daqui a pouco o meu organismo gera uma tolerância daquele remédio, eu tenho que aumentar a dose, eu tenho que passar para um outro remédio, ou eu tenho que ficar tomando remédio durante anos. Daqui a pouco esse uso crônico, muito prolongado de medicamentos começa a me gerar outras dificuldades. Então, enquanto eu não percebo que eu estou com uma questão emocional, enquanto eu não tomo consciência, então tomar consciência é um primeiro grande passo. Qual é o segundo grande passo? Tomar decisões, decidir. Só que, às vezes, o decidir também não é a garantia do sucesso. Do mesmo jeito que tomar consciência não é garantia do sucesso. Mas é um processo em cadeia. Quando eu tomo consciência, eu abro a porta para poder perceber e aí decidir se eu quero ou não quero mudar. Se eu for perguntar aqui, provavelmente todo mundo que está sofrendo com ansiedade, se perguntar, você quer mudar? Você quer não ter mais... Você quer não sofrer mais com isso que você está sofrendo? Provavelmente todo mundo vai dizer, claro que eu quero. Poxa, você acha que eu estou aqui no meu sábado de carnaval, talvez com dificuldade de ter uma vida com qualidade, você me pergunta se eu quero? É óbvio que eu quero. Agora, se a gente toma consciência, a gente abre um espaço para tomar a decisão. Quando a gente abre o espaço e toma uma decisão, a gente precisa depois adotar ações. Porque se eu tomo uma decisão e não ajo, essa decisão não adianta muito. Tem um grande amigo, o Gilson, vira e mexe, ele aparece aqui nas lives. E ele fala assim, tem 3 passarinhos na árvore, no galho da árvore. 2 decidiram voar. Quantos ficaram na árvore? Vamos lá, então se a gente tem 3 passarinhos no galho da árvore, quero perguntar para vocês aqui. Se tem 3 passarinhos no galho de uma árvore e 2 decidiram voar, quantos que ficaram no galho? Quero ver se vocês estão comigo aqui.
Depois, inclusive, eu quero abrir um pouquinho, um tempo para pergunta, para comentário, mas seria legal, eu queria ver vocês conectados aqui, porque às vezes a gente vai comentando, vai perguntando e a gente vai se perdendo, inclusive, do próprio tema, né? Quero perguntar para vocês, se a gente tinha uma árvore, 3 passarinhos estavam no galho, 2 decidem voar, quantos ficam no galho? O André falou 1, o Borges falou 1, Carlos 2, a Kev 2, 3, nenhum, Mariana 1, a Maria falou 3. Essa é uma pegadinha que eu conheci do Gilson. Tinham 3 passarinhos, 2 decidiram voar, matou, a Maria matou aqui a jogada. A Maria matou a jogada, decidir não é agir. Então que ótimo, eles decidiram voar, provavelmente, será que eles estavam se preparando ali, mas eles não voaram ainda, né? Então é bem isso, Maria. O pessoal já está continuando respondendo aqui, obrigado, respondeu, acertou, legal. É que eles só decidiram. Então o que a gente precisa? A gente precisa tomar consciência, perceber o que está acontecendo. Opa, é verdade, não, desse jeito não está legal. Isso, muita gente pergunta, isso é normal, não é normal? Eu não sei se a melhor pergunta é normal, porque normal é um conceito estatístico, é onde está a maioria. Então, onde está na maioria, isso é normal, é a média. Só que a gente vive numa sociedade que está tão adoecida que tem muita coisa que é muito normal, mas que não é tão legal assim, que não é tão saudável assim, que também não é tão... será que seria o ideal pra gente? Então a gente fica tão preocupado em ser normal ou não ser normal, e às vezes se a gente está numa sociedade doente, ser normal pode me dar uma sensação de, então eu não sou anormal, então eu sou igual às pessoas, só que eu sou igual a maioria que está adoecida também, né? E não aqui querendo de cima para baixo julgar, mas a gente está numa sociedade que se a gente não se cuida, a gente é levado numa correnteza de complicações emocionais, sociais e de diferentes ordens. Então, a própria velocidade que as coisas andam, as informações, a tecnologia, que por um lado ela é fantástica, a gente não estaria conversando aqui ao vivo agora, eu daqui, vocês, cada lugar que vocês estão, mas se a gente não cuida, a gente é levado por uma correnteza, né? Então, ao invés de a gente pensar se é normal ou não, vamos pensar o que eu quero para mim. Então, o primeiro ponto é tomar consciência, perceber o que está acontecendo. O segundo ponto é decidir. Mas, às vezes, a gente pode estar igual o passarinho lá da árvore. A gente já toma consciência, eu já sei o que eu tenho, já sei que é ruim, já sei que eu sofro pra caramba. E aí eu tô aqui, não sei, não, eu decidi, agora eu vou mudar minha vida. Mas, às vezes, eu tô lá no galho ainda. Então é importante a decisão, claro que é importante a decisão, porque depois que eu decido, eu também abro um espaço para agir. Então, ou seja, eu tomo consciência, perceber certas coisas, às vezes desatar um nó emocional, entender as questões que vieram às vezes lá de trás, as situações complicadas que eu passei, que eu não quero passar de novo, e isso me deixa no nível de trauma, onde eu estou reagindo quase que a minha sombra por conta disso tudo que eu vivi, e que merece toda a atenção, merece todo o cuidado, merece todo o trabalho para que a gente consiga ressignificar e transformar essas dores, essas feridas. Mas eu preciso perceber, tomar consciência, decidir e agir. Então, o pessoal comentando aqui, o Borja, tem que sair do galho. Legal, bom exemplo, valeu, Matheus, é isso. Então, esse é o grande ponto. Eu tomo consciência, eu percebo, eu olho para mim, eu olho para minha vida, eu consigo... peraí, então é por isso? Então agora o que eu posso fazer? E aí eu vou decidir mudar, e aí eu entro para o campo da ação, que não precisa ser uma baita, mega ação de uma vez. Às vezes a nossa ansiedade, a nossa agonia, a gente quer um resultado para ontem, então a gente quer resolver tudo num dia, numa tacada só. Só que a gente não percebe que a gente criou esse adoecimento durante anos. Então é preciso sim uma ação, é possível trabalhar isso relativamente rápido, comparando com o tempo que demorou para a gente chegar nesse nível de adoecimento, mas a gente precisa de uma constância nas nossas ações. Nas nossas ações externas, coisas que eu faço fora de mim e coisas que eu faço dentro de mim, coisas que eu faço dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. E é nisso que eu quero chegar agora.
Eu quero dar uma lida aqui rapidinho no comentário de vocês e agora dar a parte propositiva de o que a gente pode fazer, e eu quero pensar junto com vocês aqui para ajudar vocês nesse movimento de o que vocês querem decidir e quais são as ações, tá? Matheus está perguntando aqui, o galho pode ser caracterizado como uma zona de conforto? Com certeza, Matheus. Eu gosto muito de chamar dessa zona de conforto, que muita gente chama de zona de conforto, depois que eu ouvi isso do Jerônimo Temer, um cara que eu curto muito, ele chama de zona de segurança. E aí eu passei a adotar isso nos meus cursos, atividades, eu chamo de zona de segurança, porque às vezes não está nem confortável. Não está tão confortável assim, mas é ali que eu me sinto seguro, porque é o que é familiar, que eu já conheço. Então eu estou ali preso naquele galho, ali preso naquela dor, até naquele sofrimento, porque é o que eu conheço. O desconhecido, às vezes, está me amedrontando, e aí eu acabo ficando paralisado, mesmo onde não está confortável. Mas pelo menos é onde eu me sinto mais seguro. É como se eu fosse um navio e o lugar mais seguro para o navio é atracado no porto. E aí eu tô atracado no porto, porque a última vez que eu saí eu quase me afoguei, peguei, sei lá, quase bati num iceberg, ou tinha uma tempestade, veio uma onda muito grande e agora eu quero ficar aqui atracado no porto. Às vezes a gente tá atracado no porto, sendo um navio, né? Mas imagina que se fosse para um navio, se fosse para ele ficar atracado no porto, era mais fácil construir um prédio e deixar ele parado lá, né? O propósito do navio é navegar. É claro que a gente não quer nem bater num iceberg, também não quer ser pego de surpresa numa correnteza, quer cuidar sim da segurança, mas não adianta a gente não sair do lugar. Não adianta a gente não se movimentar. E muitas vezes para isso a gente pode ter sim uma ajuda. Só quero parabenizar vocês de estarem aqui em pleno sábado de carnaval. Tudo bem também se vocês estivessem curtindo, aproveitando. Eu talvez em outros anos, com certeza também estava curtindo e aproveitando também. Cada um com o seu gosto. Minha filha recém-nascida aqui, nosso carnaval está sendo bem aqui em casa, com a família. E, por que não, contribuindo aqui. E que é sempre um prazer, um privilégio estar conversando com vocês. Quero dar os parabéns por vocês estarem também aqui. Então, ter algum tipo de apoio pode ser interessante, ter algum tipo de inspiração, às vezes ter um tipo de apoio, inclusive, para me ajudar a enxergar para o lado do viver e me ajudar a me acompanhar nessa minha decisão e nessas minhas ações para mudar a minha vida, para aumentar o espaço de tempo, de energia, de pensamento, de foco que eu dou no viver, para que eu não fique o tempo, 100% do meu tempo no sobreviver. É legal que eu tenha uma porcentagem do meu tempo, da minha energia no sobreviver. A gente precisa pagar as contas, a gente precisa cuidar da nossa integridade física, cuidar da nossa saúde, tudo mais. Mas esse alerta, esse desespero, só ele, na verdade, ele esteja impedindo, inclusive, da gente ter uma vida de qualidade. Então a gente precisa colocar mais tempo, mais energia, mais dedicação, investir mais da nossa energia, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do que for, na parte de viver. Esse talvez é o grande desafio. E para isso, o que eu quero perguntar para vocês, eu fui aqui na pergunta aqui do André, estou achando legal a participação de vocês, aqui a Cláudia, eu quero fazer as coisas, mas não ando tendo força, energia, é horrível quando tem tremedeira, a Giza falou... Matheus, muito gratificante ter essa oportunidade, que legal, gratidão, Rosângela, obrigado, tremia, de bater o queixo, a Cláudia está dizendo, né? O que acontece? Esses sintomas de tremer, esses sintomas que vêm na hora da crise, é justamente porque meu corpo avisando que eu já estou num desequilíbrio tal, que às vezes eu não preciso nem estar pensando na hora, no problema, na dificuldade, como se fosse no predador para essas reações virem. Porque naturalmente quando a gente está com medo, a gente treme, é uma reação natural do organismo. Quando o nosso coração acelera, a gente tem um preparo para fazer alguma coisa. Mas se a gente está fazendo isso o tempo inteiro, se a gente não consegue, se a nossa cabeça fica martelando, a gente quer ficar ali remoendo as coisas... Chega uma hora que a gente já está num pico de desequilíbrio, que isso vem, às vezes a gente acorda de madrugada tendo crise. Muita gente fala assim, Pedro, eu não estava pensando porque eu acordei desesperado. Ou seja, isso já está incorporando nos meus sonhos.
E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir construindo outras coisas, outros espaços na nossa vida. É como se a gente tivesse um terreno e a gente precisasse construir outras coisas naquele terreno. Porque senão o que está lá meio que domina. Então, se a gente deixa só a sobrevivência dominar, é sinal de que a gente não está construindo outras coisas no local. E aí é o que eu quero perguntar para vocês. Se a gente for pensar aqui, primeiro de tudo, se eu falei que é tomar consciência, tomar a decisão e agir. Se eu quero investir em viver, primeiro eu preciso talvez buscar uma clareza, buscar uma consciência de o que é uma vida de qualidade. Quero perguntar para vocês aqui, a gente fala muitas vezes no que está ruim, nos sintomas, e é natural, está incomodando, está doloroso, está sofrido, é natural que a gente fale muito disso. Mas agora eu quero fazer um exercício com vocês. O que é uma vida de qualidade para vocês? O que precisa acontecer na sua vida para você falar, nossa, agora eu estou vivendo a minha vida. Agora eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu mereço vivê-la. O que é para você viver uma vida com qualidade? O que é para você viver uma vida com felicidade? E aí eu queria te trazer um desafio para que a gente não fale no negativo, né? Só falando assim, viver uma vida sem a dor, sem a ansiedade. Aí eu estou de novo botando foco na ansiedade, botando foco na dor. É igual, às vezes a gente está falando com mulheres e homens também, você fala, tá, mas como é que você gostaria de um homem? Eu queria um homem que não fosse isso, não fosse aquilo, eu queria uma mulher que não fizesse isso, que não fizesse aquilo, e eu estou focando naquilo, né? Então, vamos tentar colocar de forma positiva. O que é ter uma vida com qualidade, uma vida que você tem a sensação de que está valendo a pena viver? Borges aqui, né? A Geisa falou aqui que é sair da zona de segurança, legal. É uma vida com saúde, sem ansiedade e depressão. Tá vendo, Cláudia? É natural que a gente faz isso, mas a gente tá, de novo, focando na ansiedade, focando na depressão, né? Claro, você falou saúde também. É um exercício, tá? Nem sempre é fácil no começo, mas é importante. Colocar em termos positivos de o que é, então, uma vida sem ansiedade? Como é que você pode dizer uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida em equilíbrio? Pense nas palavras de forma positiva, ao invés de sem a parte ruim que você quer, que você não quer, né? Isso é importante, tá, gente? Isso aqui é a base para a gente construir a mudança. Às vezes a gente pode até parecer que a gente está tentando um monte de coisa e está travado, é porque a gente está travando às vezes nessa base. É importante a gente construir uma base mais sólida para depois ir construindo coisas mais complexas em cima. Se a gente não tem uma base firme, não adianta a gente ficar preocupado com o telhado. Porque a fundação, ela vem antes. Né? Aqui o Léo, né, falou da autoconfiança. A Giza, ter de volta a saúde mental. Legal, Giza. Queria que você pensasse mais também, assim, o que é saúde mental? O que é ter uma vida com saúde mental? Vamos aqui imaginar, às vezes a gente é especialista em imaginar a dor, o problema que nem aconteceu ainda. Vamos imaginar ainda a alegria, o prazer que ainda não aconteceu, o que seria? Qual é que seria a rotina do seu dia a dia se você tivesse mais saúde? Como é que você ia acordar? Como é que você ia encarar os desafios? Como é que você ia para o trabalho? Se você não está trabalhando ainda, como é que seria você buscar um trabalho ou buscar um estudo? Retomar a sua vida? Como é que seria você fazer coisas que te dão prazer? Como eu falei, o modo sobrevivência é evitar a dor. Eu evito a dor, eu evito a dor, eu evito a dor. Vamos pensar num jogo de futebol. Eu só penso em defender. Se o time ficar todo na retranca, defendendo, no máximo, o que acontece? Ele empata, né? Se um time só for para defensiva, não, a nossa meta é não tomar gol. Não tomar gol. No máximo que esse time vai conseguir é empatar. Mas ganhar não vai, né? Tudo bem que se a gente também não se defender, a gente vai tomar um monte de gol, pode perder o jogo. Não sei se é a melhor comparação, mas a sobrevivência talvez tenha a ver com as nossas defesas. O viver talvez tenha a ver com o ataque, com fazer gol, com
Fazer gol é atingir os nossos objetivos, ter a nossa meta, o nosso objetivo. É a certeza, é a garantia que a gente vai conseguir? Não, mas se a gente não for lá e não tentar, aí a gente tem a garantia que a gente não vai conseguir. E o bom é que a gente não tá, e a gente não precisa estar competindo com ninguém. O ideal é que a gente não fique pensando que esteja competindo com ninguém, mas competindo com a gente mesmo, competindo com as nossas dificuldades. E que pra gente ganhar não precisa do outro perder, pelo contrário. A gente pode estar jogando junto, a gente pode estar ganhando junto aqui. Então, mas a gente precisa sair da retranca muitas vezes, né? A gente precisa ousar, sim, talvez com estratégia, mas pensar, primeiro qual que é o gol? Como é que eu imagino chutando a bola pro gol? Como é que eu imagino celebrando esse gol, aproveitando esse gol? Tava falando aqui que a gente vai comemorar, quero comemorar junto com vocês 2 marcos que a gente está quase chegando, 50 episódios do nosso Fala Ansiedade, 50 mil seguidores aqui no Instagram, que eu honro muito. E vamos comemorar isso, vamos celebrar isso para que a gente crie espaço para mais disso aconteça. Eu quero focar, e talvez aqui seja a dica do viver, é buscar prazer, buscar a realização. Então eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que ter tempo e energia para ir atrás do que eu quero. Se eu fico totalmente preocupado com o que eu não quero, tentando evitar, tentando prever, tentando imaginar, com um alarme ligado e ele buzinando na minha cabeça, eu não consigo nem tempo para pensar nessas outras coisas. Então talvez o desafio é reequilibrar, ter algum movimento de respirar, de relaxar, de desacionar esse alarme. Às vezes eu estou num estado de agonia, de ansiedade o tempo inteiro. Peraí, então eu tenho que respirar, fazer às vezes um exercício de meditação, fazer uma caminhada, fazer um yoga, movimentar o meu corpo, me colocar num estado talvez de maior equilíbrio e depois pensar, tá, e agora? Qual que é o nosso objetivo aqui? O que eu quero? O que é viver para mim? O que é ter uma vida com maior qualidade para mim? Como é que eu imagino isso? Como é que eu trago energia para isso? Aqui a Giza falou, sentar e trabalhar, fazendo o que eu gosto, com muito prazer, ótimo, Giza. A Solange, com confiança e positividade. A Giza falou, tem que fazer psicoterapia. Realmente, Giza, a psicoterapia ela ajuda bastante. A psicoterapia, por exemplo, no meu caso, nos meus atendimentos, é a pessoa ter um aliado, um parceiro que vai ajudá-la, um facilitador que vai ajudá-la a entender a origem, as causas dessa ansiedade, desses medos, o que aconteceu de complicado, como é que eu desato esses nós lá de trás, como é que eu percebo que às vezes a minha força também vem desses episódios. Eu posso trabalhar e ressignificar as crises, as dificuldades que eu tive, perceber que eu sou às vezes muito mais forte do que eu imagino. E ser forte não quer dizer fingir que nada está acontecendo, que nada me abala, que eu aguento tudo, até o momento que eu não aguento mais, e que eu até fico me exigindo ser tão forte ao ponto que eu não aguento e adoeço. Mas a minha força tem a ver com a minha sensibilidade, tem a ver com às vezes eu conseguir pedir ajuda, tem a ver com eu encarar as minhas fragilidades. Ao mesmo tempo, olhar para as minhas potencialidades, ter um facilitador para me ajudar nesse modo de sobrevivência, para que eu consiga visualizar uma vida que eu quero ter, para eu conseguir pensar quais são as ações. Então eu tomo consciência, uma ajuda para tomar consciência, uma ajuda para tomar decisões e fundamentalmente uma ajuda para agir. Quando a gente está na psicoterapia, é muito importante também que a gente tenha a nossa sessão, que é ali 50 minutos, 1 hora, e daqui a uma semana, às vezes 15 dias eu tenho outra, e o que acontece nesse intervalo é que é importante. Mas é bom saber que tem alguém que está ali para me ajudar, e para me apoiar, e para me ouvir, e para me auxiliar, e para acelerar esse meu processo de viver uma vida que faça mais sentido para mim. Quando eu estiver muito ocupado construindo a vida que eu quero para mim, eu tenho menos tempo para... tá de forma exagerada tentando evitar a dor a qualquer custo e já com isso me aprisionando numa vida sem sentido. E às vezes sofrendo sintomas complicados, mas que se eu não percebo que fui eu que os criei, eu não consigo sair. Não com um senso de culpa, mas com um senso de que agora eu sei o que aconteceu. Se eu ficar
vibrando e pesando os meus pensamentos, minhas emoções, o meu medo, minha sobrevivência e ficar alimentando essa parte, eu já sei o que acontece. Então, eu posso tomar consciência, ver o que eu estou fazendo e tentando aos poucos e passando um pouquinho por esse outro lado. Posso ter um apoio de remédio? Sim, se eu já tiver num nível de adoecimento, de sofrimento, que eu não consigo sair de casa ou às vezes eu não consigo dormir nem nada, mas esse remédio ele é um apoio para que eu depois trabalhe as emoções, trabalhe as causas e depois vá retirando o remédio e não precise mais dele. Mas tendo assumido as rédeas da minha vida. Não só tomar um remédio e esperar que milagrosamente eu nunca mais vou ter nada e depois eu posso tirar o remédio, porque infelizmente não é isso que acontece. E quando eu dou uma melhorada e tiro o remédio, muitas vezes volta tudo, e aí eu tenho que voltar tudo com remédio, e aí muita gente me fala assim, não tem cura, eu já tentei, já tomei muito remédio, mas não é tomando remédio, mas eu posso te dizer que tem sim uma cura, tem um processo de autocura que você pode desenvolver, muitas vezes com apoio, facilita, mas é um processo seu, é um processo de tomada de consciência, tomada de decisão e ação. Isso vai te ajudar no seu autoconhecimento, no resgate da sua autoestima, no autocontrole e na capacidade de construir e reconstruir a sua vida para um caminho que vai te fazer ter a sensação de que a vida vale mais a pena do que pode estar valendo hoje. E não quer dizer que vai ser um mar de rosas, um escorregador maravilhoso, sem tropeços, porque os tropeços às vezes fazem parte, inclusive, da gente criar a nossa resiliência, a nossa força de levantar mais forte e levantar com mais sabedoria, utilizar das nossas dores, das nossas dificuldades como um peso que vai nos deixar mais forte se a gente conseguir fazer com equilíbrio e utilizar aquelas dificuldades com equilíbrio na nossa vida. Com certeza vocês vão concordar comigo que às vezes aquilo de mais difícil que a gente passou na nossa vida, quando a gente consegue de verdade superar, e não só reprimir e enterrar lá dentro, mas superar de verdade, a gente consegue olhar o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente aprendeu, o quanto que a gente se transformou, o quanto de empatia, de sensibilidade que a gente desenvolveu dentro da gente, às vezes por conta das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Essa talvez seja a boa saída, é transformar as dificuldades em trampolim para dar um salto de qualidade na nossa vida. É muito possível fazer isso, sim, com a psicoterapia, como a Giza falou, mas primeiro eu preciso tomar consciência, decidir e agir. Nem que seja essa ação, ir lá e agendar um horário, marcar, assumir responsabilidade de fazer o que, de repente, eu já sei que eu preciso fazer. Muitas vezes a gente já sabe até o que precisa fazer, né? Tem um nó emocional ali, pular do galho, perceber que às vezes eu preciso sair dessa zona de segurança para ir para a zona de crescimento, para me desenvolver. E aí, talvez esse seja o nosso desafio, né? A Falora falou que fazer gol traz um pouco de ansiedade. Pois é, fazer gol traz um pouco de ansiedade, né? Mas não fazer gol traz uma tristeza danada e uma falta de sentido que é muito pior, ao meu ver. Então a questão às vezes é a gente administrar essa ansiedade e aos poucos dando pequenos passos, porque a hora que a gente chutar, bateu na trave, bateu longe, o goleiro agarrou, bateu na trave, tá indo, e a hora que a gente fizer um gol, esse gol vai ter um sabor muito maior, porque a gente vai saber que foi através da nossa persistência, da nossa força, de tentar de diferentes formas, porque isso faz parte da vida, né? A gente não tem nunca esse gol garantido. Então a gente precisa ir atrás e correr e arriscar para poder chutar e fazer. Se não faz, normalmente tem um ditado do futebol que fala que quem não faz leva, né? Então às vezes a gente pode estar levando pela dificuldade que a gente está tendo de arriscar, de correr, de encarar e de ir lá e de chutar, né? E aí quem sabe a gente não consegue comemorar o gol também. O André falou que voltar a ser a pessoa que eu era, animado, gostava de sair, não ficar trancado dentro de casa. Legal, André, vai sim. Bom, gente, realmente a gente já está no limite do nosso tempo aqui. Eu sei que o pessoal comentando muito ainda aqui as dificuldades, né, de como está sofrido, de como está difícil. Eu agradeço a confiança de vocês, eu agradeço a partilha do que vocês estão trazendo, e eu sei que de verdade
não está sendo fácil, vocês não estariam comentando aqui por comentar, se não tivesse difícil e tivesse complicado lidar com o que vocês estão lidando. Mas, de coração, eu desejo para vocês que com a mesma intensidade que vocês tragam e compartilhem o que está sendo desafiador, vocês comecem a pensar, anotar e visualizar o que é que de verdade vocês querem, que vocês desejam, para que a cada momento você passe só desse modo sobrevivência para um modo de viver de verdade. Gente, tem mais 10 segundos aqui, então tudo de bom para vocês. Eu estou pensando em fazer mais um episódio ainda nesse carnaval. Se vocês quiserem, deixa aí um comentário, deixa uma curtida. Tudo de bom para vocês, ótimo feriado e até a próxima.